Olá, boa noite. Iniciando hoje mais uma live com um tema super interessante e com duas pacientes e amigas super especiais, que é a Paula e também a Consuelo Blocker. Vou convidá-las para essa live para a gente discutir dois temas super importantes. Primeiro, o processo de emagrecimento e depois as dificuldades, os desafios e também como é possível manter este peso que foi perdido, né? Então, vou fazer um convite super especial para essas duas pacientes e amigas. Paula, Consuelo, maravilhosa. Oi, Bru! Olá, Tudo tudo bom? bem? Tô Super bom! super animada por essa live, foi um convite super especial. É verdade. Nossa, eu tô super feliz de dividir um pouquinho meu percurso contigo, com a Consuelo, porque realmente mudou a minha vida completamente. Muito bom. E eu acho que vai ser interessante, a gente vai esperar também a Consuelo entrar, e vai ser super interessante porque a Paula e a Consuelo, né, elas são nossas pacientes, e elas estão em fases um pouco distintas, vamos dizer assim, né? Então, a Consuelo, né, que já entra também, já passou pelo processo de emagrecimento, hoje ela vive o desafio, mas também o prazer hoje, né, de estar na manutenção do peso, né, de estar na sua melhor versão, super feliz com essa questão do peso. E a Paula também já perdeu aí mais de 10 quilos com a gente e também vai contar um pouco toda essa experiência, né? Todos os desafios, dificuldades. E é super interessante quando a gente faz um bate-papo real mesmo, né? Porque é, é uma questão que a gente sempre fala. Às vezes a gente vê um antes e um depois e a gente não percebe como foi essa trajetória, né, com os nossos pacientes. E é muito legal quando a gente consegue contar isso, né, para quem está passando realmente por esse processo, né? Vocês estão me escutando, todo mundo? Acho Eu que sim, né? Você está me ouvindo bem? tô te escutando super, super, super bem. Acho que alguém falou que estava sem áudio. Vou chamar a Consuelo aqui de novo. Oh, Você tá me escutando bem, né, Bru? perfeito. A live vai ficar gravada. Eu vi que algumas pessoas me perguntaram. Aí Olá. depois todo mundo pode assistir, reassistir. Muitas pessoas que eu conheço que já estão aqui entrando na chat. Meninas, vão lá. Incrível que depois que eu comecei a fazer com a clínica Seba esse acompanhamento com vocês, muitas meninas me escreveram, né? Dizendo, como é que é? Dá pra Uhum. fazer? Como é que é para fazer na Itália? Gente, é super fácil. Realmente tem que só ligar aquela chavezinha e contatar a clínica Seba e começar a conversar, porque realmente é o primeiro passo, né? Tipo, entender um pouquinho Exato, esse mecanismo, como a gente pode cuidar melhor um pouquinho mais da gente. Ai, que exato. legal, vai E escrevendo. muitas pessoas já estão aí com a gente, Vamos ver onde é que ansiosas. está a consulta. Mas, nossa, pra mim foi muito interessante porque, tipo, eu não tinha me dado conta de várias coisas, né? Tipo, que foi com você. Pra quem não sabe, a Bruna também é minha nutricionista, então eu tô super feliz de fazer essa live com ela. E várias dicas de como substituir, como lidar com a ansiedade. Tô louca pra contar um pouquinho mais pra vocês que estão escutando segredos que a Bruna me ensinou. E é muito legal, né? Eu acho que, claro, claro, tem gente que vai estar com a gente na Seven. Eu já vi várias pessoas aí falando que já estão na primeira semana e já estão tendo resultados super positivos. E também, muitas vezes, a gente ainda não consegue, né, fazer o acompanhamento, mas as dicas, elas valem para todo mundo. Ah, Consuelo, deixa eu tentar chamar ela novamente. E aqui, Consuelo, que você está pedindo o convite. Aqui, moro fora do Brasil. Agora sim. Ei, eu tô pedindo há um tempão para entrar, desculpa. Ai, um monte de gente esperando, desculpa. Mas eu realmente Imagina, estava com acabamos de entrar. problemas técnicos.
Aí, tudo bem? Oi, eu tô ouvindo Tudo. vocês. Ai, que bom. Que Hum. prazer estar aqui com vocês, né? Oi, Uma super Bru! live. Estava Saudade! super ansiosa, saudade. Muito bom, assim, fiquei super feliz, né? Eu Porque também. é um pouquinho que eu estava conversando, assim, a Consuelo, né, já passou pelo processo de emagrecimento, né, e ela tem hoje o processo mais de manutenção desse peso, e isso ela vai contar para a gente também como foi esse processo, esses desafios. E a Paula está nesse processo anterior ainda, né? Então vai ser legal que são duas realidades. Bom que uma vai também animando a outra dessas diversas fases. E vai ser um bate-bola mesmo para a gente poder entender quais foram os pontos positivos, os desafios, porque isso também é importante, né? Para a gente mostrar quais são os desafios, porque o processo de mudança de hábito, um processo de emagrecimento, ele tem desafios, né? E é muito legal quando a gente entende quais são esses desafios e a gente consegue também ir lidando com eles, né? É o que eu sempre falo. O que a gente faz hoje na Seven, por exemplo, é um tratamento. Tratamento precisa de tempo, tratamento precisa de dedicação, tratamento precisa. Porque a gente tem que ir pensando nas diversas estratégias ao longo do caminho, elas não estão prontas, porque elas têm que ser direcionadas para cada pessoa, para cada paciente, para cada fase de vida, né? Então, cada hora a gente está numa fase de vida. Às vezes a gente está num processo do trabalho mais intenso, às vezes a gente está de férias, às vezes a gente está com outras questões de vida, e aí, claro que a alimentação e os hábitos de vida, eles são, né, influenciados por tudo isso, né? Então, acho que a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Tanto os desafios, mas o que aconteceu de bom também nessa mudança, né? Para todo mundo entender como que foram esses dois processos, tanto da Consuelo como da Paula. Uhum. Quem começa aí para gente, para Só contar? para adicionar, desculpa, Paula, vou aproveitar o gancho. E, você mesma, Bruna, me falou uma vez, fazia tanto sentido, né? Que você falou, emagrecer não é passivo, né? Sim. E isso é muito importante as pessoas entenderem, porque entre as perguntas que eu recebo, quando eu abro caixinha, né, de perguntas sobre a ceva, as pessoas perguntam, mas pode beber vinho? Mas pode comer sobremesa? Mas pode não sei o quê. Então, aí eu Uhum. pensei numa analogia que eu acho que agora, depois das Olimpíadas, e agora começando as Paralimpíadas, que eu amo, É, a gente fica ainda mais claro. Se você vai treinar para uma maratona, para algum esporte, você treina. Treina. Sim. Todo dia você tem que treinar. Você não pode ficar 2 semanas sem treinar e achar que você vai ser igual a chegar ao teu objetivo. total. Então a dieta é igualzinho, não é passivo. Você está fazendo, treinando, né? Você está em busca de um objetivo para quando você chegar lá, aí sim você pode tomar teu copo de vinho, você pode comer teu doce, você pode até chutar o pau da barraca, que eu adoro essa expressão, que eu aprendi por aqui, não porque é nova, né? Não é da minha época. E daí volta de novo, depois de 1 dia, 2 dias, né? Assim você volta ao equilíbrio, não da dieta mais severa, mais restrita, mas volta a comer de forma sadia. O teu corpo já acostumou com um peso novo, com eu acho que um metabolismo diferente. Então, para mim, por experiência, porque o que eu sempre falo é que a Seven não só eu emagreci com saúde e rápido, mas eu não engordei, que foi uma das maiores diferenças, porque eu já perdi centenas de quilos, mas eu sempre recuperei a maioria deles. Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas perceberem, sabe? A gente não está vendendo Sim. milagre aqui, né? A gente está Exato. vendendo um sistema É, eficiente, onde você realmente perde gordura, que essa é a grande diferença. Eu estou de shorts hoje, uma coisa que eu nunca usei na minha vida, porque eu me sinto finalmente confortável com o meu corpo. Vai, palavra a é. você. Eu vou aproveitar o seu ganho agora, Consuelo. Vou acrescentar uma coisa. É incrível. Acho que não só a parte de treinar, né, para fazer dieta, mas também a parte de organização. Para mim mudou completamente a minha vida depois da série, graças a você, né, Consuelo? Foi você que fez o link. E se não fosse a Consuelo na minha vida, desejo para todas as meninas uma amiga como a Consuelo, porque ela realmente deu o clique para mim que eu estava precisando.
descobri a Clínica Seven, que mudou muito. E toda essa parte de estar treinando, e para mim é muito importante a parte organizativa, porque eu sou uma criativa, então eu sou super ansiosa. Então, sei lá, eu tô desenhando, eu tenho que fazer coleção, aquele sofrimento, aí coloco uma música, de repente vou, quero comer uma coisa, quero comer outra. E aí, saber me organizar, saber que eu posso comer alguma coisa gostosa dentro da minha dieta, dentro das calorias que eu posso, me ajudou muito a lidar com a ansiedade. Claro, né? Tem um sacrifício, né? Tem que diminuir o carboidrato aqui, uma coisinha ali. E aí o plano individual, que é uma coisa incrível. Primeira vez na minha vida que eu não me senti tratada, desculpa o termo, como um presunto na frente do profissional, né? Porque tipo, eu moro desde 2015 aqui na Itália e no tempo que eu engordei 26 quilos por estresse, por trabalho, por também deixar a peteca cair e não se dar conta, né? E acho que isso, para mim, essa fase de emagrecimento me ajudou também a me reconectar comigo mesma e tentar achar o meu equilíbrio, que ainda estou no percurso com a clínica. E saber me organizar, saber que não é para toda a vida, mas que é um período que é um pouco mais restrito, o outro que é um pouquinho mais light, me ajudou muito a levar essa condição alimentar sem me sentir, né, totalmente uma embalagem de série na frente profissional que não escutava por todos esses anos que eu tentei fazer dietas que nunca deram certo. Então, isso para mim foi um grandíssimo diferencial que eu vejo. E também o acompanhamento profissional que tem incrível, onde a gente pode conversar, bater um papo, dizer, poxa, eu tô com essa dificuldade, como é que eu posso melhorar? E eu acho que esse acordar, né, para o nosso corpo, para o que a gente quer, é muito importante. E realmente muda a vida, muda a vibe, muda toda a atitude. Então, mas é isso que eu acho que é importante. A Bruna pode nos ajudar nisso também. Não é que a gente está vendendo magreza, né? A gente está tentando vender, quer dizer, vender, a gente está oferecendo serviço, assim, nós como pessoas que fizeram a dieta, a Bruna como representante da Clínica Seven, oferecendo algo, se você busca perder peso ou buscar uma saúde. Tem pessoas que buscam ganhar peso, tem pessoas que buscam mais massa muscular, tem gente que está na dieta, tem gente que está fazendo tratamentos de todos os tipos e precisam de uma ajuda na alimentação. Então, no fundo, é uma clínica para ensinar você a comer bem. Lógico que a maioria dos clientes busca uma perda de peso. Eu tenho uma amiga que perdeu mais que 30 quilos, a gente já falou aqui. A Paula que perdeu 10, eu perdi, Não, eu perdi 11, 12. 12. 12. 12, a gente está igual. Eu perdi 12 também, e porque eu estava me sentindo muito grande, para mim as roupas não cabiam mais, muita roupa que eu gosto, eu tenho que fotografar continuamente. Então, mas mesmo assim, eu estou num peso que não é um peso que eu tinha aos 20 anos, é um peso bem mais alto. Mesmo assim, eu tenho coxas menores do que eu tinha na época. Então, aí que é muito importante a gente explicar a diferença. É biológico, né? O corpo, quando você diminui a quantidade de calorias, que para me emagrecer precisa, a caloria é igual à energia, o corpo, então, ele busca energia em outro lugar. E vai buscar no que é mais simples ele metabolizar, que é o músculo. Com o Amino 7, ele não busca o músculo, não sei exatamente por quê, e vai buscar a gordura. Então, a gente perde gordura. E é isso que é a grande, grande diferença. Primeiro. O segundo é rápido, por causa disso também. E terceiro, para mim, é o atendimento, e daí também que eu não engordei. Agora, Bruna, tem gente que está dizendo que o Amino 7 vem sem rótulo. Não é assim. O meu tem rótulo. Meu E tem todos todos os têm. ingredientes. Na verdade, nem poderia, né? É um produto, jamais um produto poderia ser tanto comercializado, inclusive ele é enviado para outros países, né? Como é o exemplo de vocês, a gente envia hoje para mais de 60 países, jamais passaria, inclusive, né? Nessas Não, condições.
A Não, então tudo alfândega é para ele aqui exato. e confirma o que é, se é o que a gente está falando, e eles abrem, pegam um pedacinho, experimentam. Então, quer dizer, a gente garante que isso daqui que está recebendo é o que é. Então, por Perfeito. favor, tomem cuidado com o que vocês estão escrevendo, né? Porque não é que porque não faz sentido vocês tentarem Não. falar uma coisa por outra, por favor. A gente aqui está todo mundo querendo só trocar ideia e ninguém agredir ninguém. Então, vamos começar bem, né? Aqui, direito. Eu acho, né? Eu acho que tudo que a Consuelo falou tem super importância, assim, né? Primeiro, da questão do não milagre, né? Isso é super importante. Às vezes a gente busca o tempo todo opções milagrosas para poder resolver aquele problema, aquela dor que a gente está tendo, né? E não é isso que a gente está oferecendo de forma alguma. Acho que o nosso objetivo terapêutico principal na Seven é a saúde, né? Acho que isso é uma coisa super importante. A Nossa. gente busca a saúde, né? E ao buscar a saúde, uma das consequências também é a perda de peso, que a gente sabe que o excesso de gordura corporal, principalmente, né, onde, dependendo da localização ainda, é pior ainda pelas questões metabólicas. Então, a gente busca o efeito terapêutico principal é a saúde, e nessa caminhada também a redução de gordura corporal e a manutenção de massa muscular. Né? Na equipe da Seven, como são só profissionais nutricionistas, a gente não utiliza medicamentos, né? Para o processo de emagrecimento, nada Nenhum. contra, mas no nosso processo a gente não utiliza. Uhum. E é difícil porque, às vezes, os resultados são muito positivos, né? E isso, às vezes, a gente começa a imaginar que pode ser que tenha outras questões envolvidas, mas não. Acho que uma das questões principais é um plano alimentar que seja, claro, com restrição energética, não tem jeito, não tem como fazer diferente, né? Isso já a gente está pensando na luz da ciência, né? Super comprovado de forma científica. E mais do que isso, é um plano alimentar que tem isso, mas que tem nutrientes que vão nutrir o corpo, né? E fazer com que o corpo se mantenha saudável nesse processo, né? Muita gente chega, ai, será que eu vou ficar doente? Não posso, tem que ter energia para trabalhar, não posso Uhum. emagrecer e não ter Imagina. energia. É. E de forma alguma, e vocês podem super falar sobre isso, né? Assim, como que foi esse processo? Claro que tem um processo de adaptação que é natural, e depois disso é muito mais lidar com os desafios do dia a dia, né, do que com processos, né, da questão de fome, de falta de energia, que isso não vai acontecer. Não E, acontece, não. e é um processo tão Se você legal. segue o que a nutricionista fala, né? Que é Exato. isso que é importante. É, Acontece também, né, com você, para a Paula, que assim, a primeira coisa que a minha nutri, que é a Bruna, né, me pergunta é assim, como você está se sentindo? É assim que abre todas as sessões que a gente, pelo menos que eu tive, né? Como você está se sentindo? Aí eu falo, né, assim, dormir, não dormir, foi mais cansativo caminhar, então daí a gente põe uma banana antes de caminhar, tive cãibra, aí a gente estuda por que tive cãibra. Esses foram alguns dos problemas que eu tive. Energia, eu sempre tive, eu consegui fazer tudo, eu trabalhei o tempo todo, estava em lockdown e trabalhei bastante. Então, perguntando se durante a menopausa, oh, yes! Eu estava completamente dentro da menopausa e a minha amiga também, a Lúcia, que perdeu quase 40 sim. quilos, ela também estava na menopausa e tá, né? Quer dizer, e perdemos tudo e perdemos bonito, né? A Paula, a Paula, em vez ela como ela estava explicando, explica, Paula, para você os teus desafios são Olha, os meus psicológicos, né? são psicológicos. Então, tem várias questões que são mais psicológicas do que aquela fome, né? Aquela tentação, digamos assim. E o que me ajudou muito, e com a Bruna, né? Que a gente tem trabalhado muito, é organizar o que eu tenho que comer durante o dia. Nos momentos mais intensos, tirar foto. Teve vários, né? Eu comecei tratamento, perdi os 12 quilos, parei um pouquinho, perdi de novo, agora estou voltando a perder. E é essa constância, que eu não sei mais dizer em português, o senhor me ajuda, Constância, a constância. constância de não desistir. E acaba sendo que o meu propósito é muito maior só que emagrecer. Eu quero emagrecer com saúde, eu quero voltar no peso forma, eu quero ter meu equilíbrio. E a alimentação faz parte de tudo. Tipo assim, eu tava com asma, comecei a fazer dieta, diminuiu a asma. Tipo, várias questões de saúde acabaram mudando por causa da alimentação. Então, para mim, Uau. foi
mudança incrível. E eu vi alguns comentários antes, tá todo mundo escrevendo, é um remédio. Gente, não é um remédio. É um integrador alimentar incrível, né? Que não deixa você perder a massa magra. Tipo, eu nunca faria nenhum tipo de dieta tomando algum tipo de medicinal, porque eu sou totalmente contra esse tipo de filosofia, né? Às vezes acaba sendo mais fácil para quem quer perder o peso em seguida, super rápido, sei lá, da moda da injeção de insulina, a pílula de não sei o que eu também não conheço, mas não é meu perfil. E aprender a comer bem e saudável é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. Então, eu quero muito aprender ainda como lidar, só que as dificuldades sempre tem. E se dá aquele deslize, tem que tentar compensar e voltar para a dieta rapidinho, porque deixar Isso que quando eu vou tentando responder algumas perguntas enquanto eu vou falando. Assim, eu estava nas férias agora, então eu exagerava um pouco, eu levo a balancinha. Aí a coisa com a Nutri não é só que a gente tem toda semana como que chama? As consultas, né? Consulta, mas a gente também está sempre disponível a Nutri no WhatsApp, né? Então eu escrevia para a Bruna, estou engordando, acho que é líquido, então ela me dava alguma sugestão. Aí eu falei, olha, eu acho que eu vou aproveitar um pouco agora e depois eu entro na restritiva quando eu voltar. Ela falou, boa ideia. Sabe, assim, ela, a nossa fadinha aqui, que anda aqui junto conosco. Então, essa é uma. Outra pergunta, se usam Amino 7 na manutenção? Não. Porque o Amino 7 é só quando você está com tão poucas calorias que o corpo busca o músculo. Então, quando você está na manutenção, você já tem um número de calorias que o corpo não vai fazer essa brincadeira. Se eu estou errado, você aconselha. Ela já vai ser Nutri da Clínica 7, né? Eu já estou há quase 2 anos quase com 2 vocês, anos, né? Então eu aprendi. E capricorniana. Daí o pessoal pergunta, por que a gente não fala de preço? Eu nunca falo de preço de nenhum cliente meu. Por quê? Porque varia por várias razões. Depende de quanto você quer perder, depende de que tipo de atendimento você quer, depende se é... Outra pergunta que fizeram, se é presencial ou não. Como Paula e eu moramos as duas na Itália, então nós fazemos tudo, sempre fiz pelo vídeo, então é o não presencial, como que chama? Tem um nome, né? É o virtual, né? De forma virtual. Virtual, são as consultas virtuais. Então a gente não fala de preço porque a gente vai deixar, acho que você vai deixar o link na legenda, né? E na própria página depois, na própria página da Clínica 7, tem lá os contatos que as pessoas podem entrar em contato. E a gente tem uma equipe de consultoras que são especialistas no método e elas vão ajudar nessa decisão, né? E elas vão ouvir, fazer avaliação gratuita e entender qual é a questão do nosso paciente para poder guiar nessa escolha também. Exato. E se você mora... A clínica é em São Paulo, mas tem gente em São Paulo que faz virtual. Também para não ter que pegar trânsito por causa do Covid, o que for a tua razão, né? Mas eu acho que é importante falar com o pessoal do comercial, que eles sabem como direcionar qual que vai ser o plano melhor para o que você quiser. Eu acho que o mais importante também é a gente entender que o emagrecimento, né, além dessa questão estética, é uma questão de saúde, né? Então, quando a gente precisa tomar essa decisão, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas e fazer um investimento em outras, né, nesse sentido. Porque a melhora clínica, né? Eu já vi exames de pacientes, assim, no antes e depois, de uma forma impressionante, né? A melhora metabólica que a gente tem. Então, pensando não na questão estética, como a gente foi dizendo que, claro, a gente pensa nisso, mas a gente tem um alvo terapêutico muito maior que a saúde, a gente vê ao longo do tratamento essa melhora clínica impressionante. Então, não é só a questão do peso, é como os exames melhoram, é também como o intestino melhora, o sono melhora, né? A questão digestória também melhora. Então, a gente vai vendo os pacientes com queixas iniciais sendo muito melhoradas ao longo do tempo. Isso não tem... eu falei, é muito mais que um peso, né? Além do peso, essa melhora clínica de todos os pacientes. E uma coisa muito legal que a gente, né, que a Paula também foi falando, acho que ao longo do tratamento, né, a gente vai ter deslizes também, né?
Quem dera se o processo de emagrecimento fosse perfeito. Ele não é, né? Essa é a grande questão. Esse processo, ele tem que ter energia mesmo, né? Para ir enfrentando semana a semana, desafios que vão aparecendo cada semana. E o profissional que está acompanhando, ele vai te ajudando, né? Ele vai te dar a mão nesse processo e te direcionando para essas diversas dificuldades, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, falo, olha, o próximo degrau dessa escada, olha só esse degrau, porque se a gente só olhar o topo, a gente tropeça, a gente cai, né? Então a gente tem que ir olhando degrau a degrau e desviando das questões que vão aparecendo e fazendo uma autorreflexão o tempo todo, né? Isso que a gente trabalha muito na Clínica Seven. Além do emagrecimento, mas esse autoconhecimento, essa questão da gente se reconectar com a gente mesmo, entender para cada um quais são os sabotadores e quais são os facilitadores do processo? E aí é individual, né? Tem gente que tem mais ansiedade, tem gente que tem uma rotina super agitada, e a gente tem que identificar para cada um, né? Isso é muito legal quando a gente vai ressignificando cada situação. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito, né, Paula? Essa questão que ela falou da ansiedade, da criação, que às vezes ela precisa criar, e aí, né, na questão, até nas Tem fala assim, nas neurosinapses dela, já tem uma questão de, bom, eu estou estressada, eu preciso trabalhar, a comida me alivia, né? E como foi importante a gente trabalhar isso. E essas conexões, elas vão sendo estabelecidas de formas individuais. Então, eu tenho que entender qual é essa ligação, quais são esses gatilhos, quais são esses sabotadores internos ou externos, né? E à medida que a gente vai identificando, a gente vai trabalhando cada um deles, né? Então, eu como quando eu estou estressada, eu como quando eu estou triste, né? Então, o trabalho do dia a dia, ele é para identificar e ressignificar. Nossa, Bruna, você deve ter aprendido um monte de coisa com a Paula, né? Assim, Super, muito! do mundo criativo, né? Cada Aham. uma é uma, mas tem razão, que o sabotador é interno e externo, total. É, Tem alguns companheiros, né, ou companheiras que dizem, não, vamos sair só hoje, esse tipo de coisa. Aí a gente tem que ser forte. Outra pessoa, assim, ou então quem hoje, pelo tá, não, mas faz só agora, é, assim, aquela minha prova só, tem que segurar a onda. não, Conta. eu realmente, eu sou daquelas que, assim, eu sou Caxias, então quando eu fiz, eu realmente, até a minha nutri da época, né, que era, ai, não era a Bruna ainda, que eu já estou lá há 2 anos, ela falou, você nunca saiu da dieta? Eu falei, não, sabe aquela coisa? Mas a coisa que falaram, o meu problema é que eu não consigo fazer por causa do vinho. Então, olha, gente, se tem alguém que gosta de beber e que bebe muito, sou eu. Quem me conhece sabe. E o que eu fiz? Eu fiquei, acho que foi quase 3 semanas sem beber uma gota de nada, porque você tem que fazer o corpo entrar naquele sistema, que eu não lembro o nome, que Processo é, de cetose, né? Oxidação de é, gordura. que aí ele realmente se sente, o corpo, eu sinto quando o corpo entra naquele estado. Eu sinto, assim, eu sinto, está acontecendo, o metabolismo está diferente. E não é nada que acontece assim, é tipo, eu sinto mesmo dentro de mim, né? Aham. Então, aí eu fiquei 3 semanas, aí eu negociava com a minha Nutri um dia para beber durante a semana. Aí, porque aí eu já estava num bom ponto na dieta, eu já tinha perdido acho que quase metade, não sei o quê. E aí eu descobri o gin. O vinho, ele tem muito carboidrato, mas o gin não tem carboidrato. Tem caloria, mas não tem carboidrato e tem pouca caloria. Então, eu tomava um gin tônico com a tônica diet por semana. Então, quer dizer, assim, até você chegar ao teu objetivo, tem que lembrar que é uma coisa que acaba. É como Sim. se Total. acaba, né? E tudo que a gente, sei lá, quando eu estava grávida, eu não podia comer carne crua. E eu adoro Uhum. carne crua, nem o bife mal passado podia comer. E eu te morria de vontade, mas eu sabia que depois de 9 meses eu ia poder. Então, assim, acaba, gente, sabe? Aí perguntaram se eu tenho amiga em menopausa que perdeu bastante. A Lúcia está em menopausa, perdeu 40 quilos. Que mais? É super importante ter o foco. Eu também concordo com você. Acho que se a gente começa Cerveja uma também, coisa, cerveja. tem que Desculpa, ir. cerveja engorda muito, incha. Não, Muito. depois que você chega ao teu peso. Bom, desculpa, Paula, não vou interromper. Não, imagina, só que eu peguei seu gancho porque eu acho que é super importante. Tem que ter o foco, não dá pra
sair e não obedecer essa regra, né? Que tem tá ali calculada, calorias, o que a gente tem que comer, o que não tem que comer, é super importante. Tem O que que ser você faz, Paula, quando você tem aquela, assim, uns ataques de vontade? Não, eu viajo para os clientes, ou se eu tenho que ir para a fábrica, que são 5 horas, com tipo assim, tudo separado. Cenourinha cortada, tomatinho cortado, o almoço mais ou menos a salada feita, tipo, super organizada, porque ajuda muito. Ajuda muito. E eu me dei Eu acho que conta, esse é um dos pontos maior, maiores que a gente trabalhou, né, Paula? Essa questão da organização da rotina, né? Eu acho que isso foi um dos pontos mais, que, né, que acho que tem que trabalhar com todos os pacientes, né? Isso na clínica a gente tem esse olhar muito intenso disso, dessa organização de rotina, né? Porque sem rotina e sem planejamento é muito difícil da gente ter uma consistência desse plano alimentar, né? Isso para a vida, seja numa manutenção ou seja também no processo de emagrecimento, né? Uhum. total, total, é super importante. E eu me dei conta que o meu maior sabotador era a minha falta de organização, né? Porque eu Ah, não é isso. estava, É. eu ficava morrendo de fome, comia a primeira coisa que aparecia. Uhum. E organizando, dá para comer pão integral. Gente, eu como pão integral todos os dias de manhã com peanut butter. Que É, é uma porque cada um é sempre uma negociação com a Nutri, né? Fala a verdade, Bru. Sempre. Eu falo assim, a gente entra em várias negociações, mas isso que é legal, porque, por exemplo, para algumas pessoas, o pão tem um sentido muito importante, né? E tirar ele desse processo fica não tão sustentável, né? E para outros, não. Então, a gente vai conversando, né? Então, isso que é legal na primeira consulta, também esse diálogo, e nas demais também, claro, porque os desafios vão aparecendo ao longo do tempo, por isso que é um tratamento, por isso que não é uma única consulta, porque a gente entende que é um processo, esse processo de emagrecimento, ele tem um começo, meio e fim, como a própria Consuelo falou, só que o processo de manutenção aí ele não tem fim, é para o resto da vida. Então a gente trabalha em fases mesmo. Bom, então na primeira fase eu vou trabalhar um processo mais intenso de emagrecimento, trabalhar algumas questões, né, abrir mão de outras, como a gente falou, porque também se eu quero tudo, eu não vou ter o meu melhor resultado. Entender que é uma fase, né? Eu brinco com os pacientes, ó, tem começo, meio e fim essa fase de emagrecimento. Foca. Nenhum alimento vai sumir do planeta, eles vão estar te não, esperando. A gente vai organizar isso para que seja leve, né? Acabou essa fase de emagrecimento, a gente vai mudar de fase. Agora é uma fase de manutenção, que é esse equilíbrio, né? E tudo bem, e é super saudável tomar o vinho e comer a pizza no final de semana, né? Com prazer, né? E sem culpa. E é isso que a gente É. vai trabalhando também as fases para que o paciente consiga chegar nessa fase de manutenção entendendo tudo isso. E isso que a Paula falou é muito legal. Assim, teve uma vez que a gente conversou que ela tava, que a gente foi trabalhando muito tirar esse vínculo, entender o gatilho, que é o primeiro processo, né? Ah, E importante. depois desvincular. Um deles era o planejamento, que isso a gente foi trabalhando, né? Então, viajou, tem que organizar. Vou passar o dia todo fora de casa, eu preciso organizar. Não, vou estar dentro de casa, eu preciso organizar. Então, tem uma questão do ambiente, que é um dos fatores mais importantes para o processo de emagrecimento e também para o processo de manutenção. Então, que ambiente eu vivo? Porque o ambiente mais macro, eu não vou conseguir controlar, né? Então, a gente sabe que a gente vive num mundo mais obesogênico, que a gente fala, que estimula muito mais o consumo e consumo de alimentos muito palatáveis, que o corpo gosta, né? E também são mais calóricos, claro. Então, esse ambiente mais macro, a gente não vai ter tanto poder nesse momento. Mas o meu ambiente micro, no trabalho, do escritório, da casa, eu tenho que ter esse controle, né? Porque é uma coisa que a gente fala muito, assim, para que eu vou ficar me testando o tempo todo? Ah, não, eu sei que tem um chocolate ali, eu não vou comer. Aí, e ele fica, eu vou comer, eu não vou comer, eu vou comer. Ah, Então, fica, para que eu vou ficar? Uhum. Né? Para que eu vou ficar me testando o tempo todo? Eu acho que é isso que é muito legal. E isso que aconteceu também de desvincular. Um dia ela falou, Bruna, eu estava super estressada, aí eu queria comer, eu falei, não, para. E é essa reflexão, aí se torna consciente. Aí ela foi andar com o cachorro, né, É Paulo? Foi dar uma verdade, volta com o cachorro. Que é muito mais saudável. mudou o Mas gatilho. assim, por exemplo, me falaram que escreveu. Você falou? Desculpa, Paula. Não, tipo, mudou o Não. gatilho, né? Aquela coisa assim, você tá com vontade, aí de repente dá uma volta com o cachorro, dá uma volta na quadra. E Me paz. ajudou muito. Ah, Mas tem que que entender legal. o gatilho, né? Onde que tá aquele momento de fome, aquele momento de compensação, porque muitas vezes
é compensar um outro sentimento, né? Não só Perfeito. comer porque está com fome, mas compensar porque, sei lá, tô com uma dificuldade, tô estressada, tô chateada. Eu não compenso porque eu fico anoiada ou chateada, mas mais porque eu fico ansiosa. Mas várias pessoas que eu conheço, né, têm outros tipos de compensação alimentar. E para mim entender esse gatilho, eu demorei, agora eu tô com 38 anos, foi com você, Bruna. Demorei todos esses anos para aprender onde é que estava, né, o meu gatilho para acender e girar o botãozinho e ir para a estrada correta. Isso Porque é são importante. também comportamentos, né? Por exemplo, teve uma pessoa que diz que tem que comer doce à noite. Quer dizer, isso daí, primeiro, pode ser, não sei, você deve dizer, de repente, ou é um hábito, né? Ou pode ser Sim, algo que ela está fazendo errada na alimentação que dê essa vontade, ou não? perfeito. Adoro as explicações da Consuela. Acho que tem as Gosto. duas. Eu acho que tem as duas coisas. Tem o hábito mesmo, e é muito interessante que se todo dia, depois do almoço, eu como um docinho, eu faço conexões no meu cérebro comportamentais. Então, eu termino de comer, eu falo, meu docinho. Então, isso a gente muitas vezes tem que mudar o comportamento. Então, tem sim uma questão comportamental. E outras, pode ser também desorganização ao longo do dia, que levou mais essa vontade ao longo, né, do dia e à noite estar concentrado. Pode ser também o cansaço, e o que acontece muitas pessoas que estão aqui também vão se identificar. Tem muitas mulheres, né? Que eu atendo mais mulheres, claro, tem homens também, mas muitas mulheres relatam. Bruna, no final do dia, aquele momento que parece que eu tenho paz, né? Que aí o filho dorme, o trabalho descansa, né? Para de chamar. Então, aquele momento, às vezes, quase de uma libertação, é o meu momento. E aí tem muitas mulheres que neste momento, como também vem essa sensação de, ai, não quero ninguém me controlando, né? Não quero nada com regra, e muitas vezes também compensa ou num doce ou num excesso de comida. E a gente sabe que isso também pode, né, dependendo das quantidades, do tipo de alimento, isso pode prejudicar de forma muito importante o processo de emagrecimento, né? Então, de novo, é o olhar para isso. Então, o que será? Será que é um hábito? Pode ser também. Será que está tudo desorganizado a refeição ao longo do dia? Horário, tipo, né? Não estou oferecendo alimentos nutritivos, ricos em fibras, em vitaminas e minerais, em boas gorduras, em boas proteínas. O próprio carboidrato de forma adequada também é importante, porque ele é uma fonte necessária, né? Muitas vezes a gente está também tão cansada, ou minhas noites de sono tão péssimas. Quando eu não durmo, o meu corpo não se restaura de uma forma adequada, né? E aí no Uhum. outro dia eu preciso de energia, porque o mundo não para, tá aí, né? Tô todo mundo chamando, o trabalho acontecendo, e aí eu preciso de energia. De onde vem essa energia rápida? Da comida. E às vezes eu fico com mais fome, mais vontade de comer, né? Ou seja, o doce, o carboidrato, alimentos que oferecem energia rápida para o meu corpo. Então, eu tenho que entender de uma forma mais inteira o que está acontecendo, né? E é por isso tão importante esse acompanhamento de perto, né, de um profissional da saúde com o seu paciente no processo de emagrecimento. Por quê? Não é simples, né? Não é uma coisa simples e fácil. A gente tem que entender que tem a sua complexidade. Eu tenho que olhar com respeito e com carinho para cada fase desse paciente. Aí a gente vai conseguir entender de forma mais profunda o que está acontecendo com esse paciente e por isso que é um tratamento, por isso que tem um tempo, não são duas consultas, né? São algumas consultas e ao longo das consultas também esse contato que a gente vai tirando as dúvidas via WhatsApp para poder entender todas essas nuances que vão acontecendo com cada um. Então, o processo da Consuelo foi diferente do processo da Paula e foi diferente de todos os outros processos, né? A gente se compara muito com o outro, mas a nossa vida é diferente de cada um, né? Eu falo, é igual impressão digital, cada uma tem a sua. Então, Uhum. acho que é um pouquinho isso, Consuelo, é perfeito. As duas situações que você colocou são super pertinentes. É. Eu E acho que vocês têm que entender que a Bruna, lógico, é muito, muito treinada. Ela também o teu título exato eu não sei, mas assim, o chefão lá das Nutris. Mas todas as Nutris são muito boas, muito treinadas e psicólogas todas, praticamente, não psicólogas de verdade, mas assim, elas todas têm um lado que
que tratam também o psicológico do paciente. Então, não pensa que a Bruna que trata Não, influencer, não é verdade, todas tratam influencers, tem todas, várias todas, todas. influencers que estão em parceria com a Seven e não todas estão com a Bruna, porque não teria jeito. Não. Não, e os pacientes, né? Eu acho que independente do que, né, se é influencer ou se é um paciente que está com a gente no dia, é tudo igual, né, pra gente. Então a gente olha com o mesmo carinho, né? Hoje a gente tem um time enorme de nutricionistas que são maravilhosas, né? E elas trabalham todas essas questões. Eu sou a porta-voz aqui nesse momento da Clínica Seven, né? Porque ela tem uma metodologia muito séria, são 10 anos já de trabalho, né? E ninguém está há 10 anos atingindo 60 países, como a gente está atendendo hoje, por acaso, né? E a gente tem muita questão do respeito e trabalhando mesmo com tanto a questão da prática, que a gente já tem, mas muito mais do que a prática, é a teoria, né? São os estudos, é a ciência, que é o que vai nos regendo o tempo todo, né? Então, isso é importante. Então, seja no atendimento presencial, que a gente faz em São Paulo, algumas pessoas perguntaram, eu vi isso também, né? Isso, a clínica presencial hoje, ela está em São Paulo, mas também no virtual, que aí temos duas provas vivas que super funciona esse atendimento virtual também, né? É, Muito bom. porque acho que o acompanhamento está aqui, né? No olho a olho, né? Nesse carinho, e aí a gente consegue isso tanto presencialmente, mas também virtualmente, né? Tanto que Eu você... queria dividir uma coisa que eu acho que é super importante. No tratamento com a clínica, não sei se isso aconteceu com você, Consuelo, eu aprendi muito. Mas, Uhum. inclusive, a me escutar o meu corpo, se eu tava com fome, se eu não tava com fome, a gostar, sentir um gosto bacana daquela saladinha, temperar, ter tempo para cozinhar e preparar minhas coisas. E eu nunca fui uma grande chefe, eu sempre estou correndo, mas parar aquele tempo, organizar a minha comida da semana, saber que eu tenho que cozinhar mais, porque senão vou chegar no outro dia e não vou conseguir fazer. Eu aprendi muito a ter uma maior consciência e um autocontrole. E isso mudou. Acho que assim, quando a gente começa uma dieta, não é só o resultado final, mas também o percurso é muito importante, né? É muito importante. A gente cresce, amadurece e aprende, né? Isso foi muito bacana para mim, eu realmente acho super Nossa, importante. dá para ouvir agora vocês falando como você mudou com relacionamento ao se alimentar, não é nem Não. só comida, né? É o jeito que você está se alimentando, que você está fazendo um carinho para você, parece, sabe? Para si mesma, em vez de só estar compensando dores, ao invés de você estar se Ou pressa, né? acariciando. A minha parte, às vezes, nem sentar tanto na psicologia, mas assim, não tô com tempo como a primeira coisa que tá na frente, vou embora. Só que esse não tempo e a pressa, você acaba, de repente, comendo uma coisa muito mais calórica Uhum. e muito menos nutritiva do que uma coisinha que você pega, prepara, faz a salada, ou faz a verdura, ou escolhe, né, o que vai comer. Eu não sei o Muito que bom. você aprendeu. Qual foi isso? O que você mudou para você, Eu, Consuelo? É, pessoalmente, deixa eu ver. Eu acho que é o equilíbrio, o que me fazia mal, especialmente o equilíbrio, eu acho, na comida. Tentar Bom. compensar sempre. Eu gosto muito de salada, eu gosto de verdura e tudo, mas eu sempre dava uma desculpinha aqui, desculpinha ali. Não sou uma que come muito pão, isso não, mas vinho sim. Então, tentar equilibrar também isso, né? Não só, mas tudo, tentar procurar. Por exemplo, eu sou ruim de horário para comer. Eu acordo tarde, então eu começo comendo tarde, mas aí eu aprendi que tem que cada 3 horas. É que agora já está tão normal para mim que eu não lembro o que eu fazia muito de errado antes, né? Mas assim, viajando, eu vejo que às vezes aí é difícil aqueles sabotadores externos, isso sim, né? É, Que as pessoas só te entendi. oferecem alguma coisa que tem carboidrato, então aí você nossa. tem que tomar cuidado. Mas, por exemplo, a minha irmã, que começou há uma semana, menos, ela fez uma coisa que eu já fiz também. Eles me deram um quiche
E eu comi só o dentro do quiche e deixei toda a casquinha do quiche. Ela fez a mesma coisa. Então, isso daí, de novo, é uma coisa, parece loucura, mas não é. É durante a dieta que você tem que fazer isso. Quando você está fora, não. E daí estão falando que eu digo que eu não cozinho mesmo. Eu sou ótima de fazer salada, mas, por exemplo, antes de jantar, daí você vai aprendendo. Eu ponho, sei lá, tem uns hambúrgueres de frango que fazem aqui. Então, prontos, crus. Então eu pus tudo junto. Eu pus o hambúrguer, eu cortei aspargo cru, né? Não de lado. Cortei em pedacinhos, pus tudo junto, um fio de azeite no forno. No forninho, aquele pequeno, deixei, sei lá, 20 minutos. Ficou ótimo! O jantar Delícia. estava ótimo. Acho que isso é legal. E tem Então, diversos óleo, perfis, né, sal. Consuelo? Nem todo mundo sabe cozinhar ou tem tempo durante a semana. E tem gente que adora, né? Então é quando a gente entende que sim, é possível para quem tem mais dificuldade ou porque não gosta, ou porque tem mais dificuldade mesmo em cozinhar, ou para quem gosta, né? É possível a gente adaptar as diversas situações, né? Eu não posso colocar todo mundo numa caixinha, brigar agora, todo mundo tem que cozinhar. Seria o melhor dos mundos, né? Uhum. Seria um tipo, com certeza, tem mais qualidade, a gente consegue ter mais controle. é, Mas Sim. tem gente que tem dificuldade, seja da rotina, porque é uma rotina muito corrida, ou seja, porque também não gosta, né? E é possível adaptar a isso, nas diversas situações, né? Então, Uhum. isso também Mas não é eu um acho que tem problema, né? tanta opção hoje em dia que você vai É. aprendendo, vai descobrindo ingredientes fáceis de fazer algo veloz que é sadio, né? Aí Sim, perguntaram sim. também da menopausa que não pode tomar hormônio. Eu não tomo hormônio, eu não faço reposição. Então eu emagreci 12 quilos em 3 meses sem estar na menopausa sem reposição hormonal. Então é uma coisa que dá para fazer. É um sistema até não sei por que outras pessoas não fazem, assim, parece tão simples, né? Como que funciona a clínica Seva, mas é simples, mas é complexo ao mesmo tempo, porque eu Sim, sei que, apesar de você dizer que tem várias nutricionistas, o treinamento de cada uma de vocês eu sei que é árduo até chegar ao sim, ponto de sim, poder sim, com atender certeza. os clientes. É. Aumentou muito o atendimento virtual, porque realmente dá a possibilidade a outras pessoas, não só fora do país, mas também dentro do Brasil, que não estão em São Paulo, Uhum, ou mesmo em São Paulo que não queiram ir à clínica, dá com para fazer. certeza. Eu Sim. acho que acho que o mais importante, né, quando a gente fala da equipe, é isso, né? É o trabalho técnico aliado a uma escuta qualificada, né? A entender quais são os desafios do outro. Isso é desafiador, né? No mundo que a gente vive super acelerado, a gente parar e entender de realmente que o outro está precisando é desafiador, né? E esse é um treino constante da nossa equipe também, né? Entender tudo isso para conseguir, de fato, apoiar todos os pacientes nessa trajetória. Porque são desafios diversos. Então, tem o processo de emagrecimento, a manutenção também. O que muita gente acha, né? Eu emagreci, bati minha meta, uhul, né? Agora eu posso voltar a meus hábitos anteriores. Isso não é verdade, né? A gente sabe que um Não. hábito ruim foi aquilo que trouxe o excesso de peso, as alterações metabólicas, todos os problemas que veio inicialmente. E quando a gente faz a redução de peso e depois a gente vai trabalhar para que seja um hábito, né? E é tão legal que é isso que a Consuelo falou. Quando você tem um hábito, mesmo numa viagem, tem muita coisa que já está interna, né? Então, claro que aí a gente já sabe fazer boas escolhas, sabe fazer equilíbrio nesse processo, independente de onde a gente esteja. E se a gente não trabalhar todas as questões que a Consuelo falou e que a Paula falou no sentido de aprender, quando a gente termina esse processo, a gente não sabe para onde vai, né? Porque eu só executei, eu não pensei, eu não entendi tudo Uhum. isso. Nossa, isso Então, é quando a muito gente. importante. Muito importante. Então, quando a gente encerra um processo assim, terminei a fase de emagrecimento, o Uhum. que eu tenho que fazer agora? Então, trazer todos esses ensinamentos que foram adquiridos ao longo do tempo. Então, seja de novos sabores, seja desse autoconhecimento, de entender o corpo. Às vezes eu não consigo comer a cada 3 horas, às vezes para mim não vai funcionar. Então, eu preciso entender tudo isso. Então, quando eu entendi como o meu corpo funciona, quando eu reconectei comigo, e é tão legal que quando a gente também tá emagreceu, tá numa alimentação mais saudável, a gente tem muito mais clareza de tudo, né? O que faz bem, o que não faz mal, o que
para mim não funciona. E aí, quando a gente termina esse processo, ele não está finalizado, ele é para o resto da vida. Hábito de vida, hábito saudável, alimentação saudável, atividade física, um bom sono, hidratação adequada, tudo isso a gente leva, né? Leva para sempre. E aí, esse eu acho que é a grande riqueza desse processo. E a gente se sente melhor. Realmente se sente Super. melhor. Comer sadio, sinceramente, ai, você se sente tão melhor. Também energia, tudo. E é importante, de novo, porque acho que umas pessoas chegaram mais tarde, sobre os valores. A gente não vai falar de valor porque é muito individual, depende de quanto você tem que perder, de onde você vai fazer se você vai fazer virtual, presencial. E tem uma equipe treinada para falar com você sobre isso. É um investimento importante, sim, porque é um tratamento sério, com atendimento a longo prazo e sempre disponível. É um produto que realmente realmente funciona. Eu acho que o percentual de clientes satisfeitos na Seven são enormes. Eu vejo toda vez que eu faço um post, os comentários, vários comentários aqui. Só reclama quem não experimentou. Quem experimentou, acho que todas falaram coisa positiva. Eu acho que é importante dar aquele gatilho. Acho que assim, investir na própria saúde, no bem-estar, em se sentir bem consigo mesmo é fundamental. Realmente um investimento muito importante. E muda. Eu acho que assim, uma das coisas que mais me motivou começando o nosso tratamento, Bruna, você falou, é um percurso de empowerment, né? A gente começa degrau com a metinha curta, aquela coisa, uma semana, aí vai outra semana, e devagarinho, né? Cada degrau a gente vai subindo e vai seguindo em frente. Ajuda muito é realmente uma mudança. Eu acho que assim, não custa nada. Várias pessoas estão escrevendo, perguntando. Gente, escrevam na chat, tem alguém lá esperando para responder, vários planos, várias formas. Eu tô aqui em Milão, faço super bem, chega tudo direitinho. A única coisa demorada é a dogana italiana, que demora muito. É alfândega. Alfândega, exatamente, dogana italiana. Mas, tirando isso... Mas você lembra, Paula, quando eu te liguei, né? Porque eu liguei para a Paula porque eu vi que ela estava precisando, porque eu vi porque ela estava ansiosa, né? E eu falava, Paula, desculpa, não vai se ofender, se ofender, você me fala, para já. E ela falou, ai, você não sabe, eu estava precisando disso. E daí eu falei, mas você está pronta para começar? E todo mundo que assim, minha filha, minhas irmãs que me pediram, quer dizer, que eu também ofereci, assim, eu falei, você está pronta para começar? Porque é um processo. Se você está pronto para começar, é um sistema que funciona bem, e você fica com um corpo bacana, sempre com saúde. Elas não querem que você seja magrésima, quem estabelece o peso que você quer chegar é você com a tua Nutri. Ela nunca vai te falar, acho que você tem que emagrecer mais, acho que você tem que emagrecer menos, quer dizer... Só se ela acha que não é saudável o parâmetro, lógico. Mas, como eu falei, eu não estou com o peso que eu estava quando eu era jovem. Eu estou com um peso que eu acho que é adequado para esse momento da minha vida. E a Paula, imagino que também está nesse processo, né? Nossa, é muito gostoso. Eu realmente, isso eu vou repetir, até falei antes, o tratamento individual, a importância como paciente em dizer as dificuldades, a rotina, todos os dramas, né, de alimentação, e ter um suporte não só nutritivo, como fazer, mas também emocional, psicológico. Isso realmente foi uma grande mudança. Eu engordei 26 quilos. 26 quilos num período de 3 anos, totalmente estressada, ansiosa, com várias coisas na minha vida que eu deixei de olhar para mim mesma. E foi a primeira vez em muitos anos com um profissional e com um suporte das amigas também, Consuelo, e que eu consegui redirecionar o foco. E isso vale muito a pena. Não é fácil, não é milagroso e não é de um dia para o outro. Mas realmente muda, né? É um processo interno. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto para enfrentar. Você acha, Paula, que chegou um momento assim,
você falou que foi 3 anos, né? Então você deve ter começado a engordar, 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 engordar. E a Paula sempre foi uma pessoa que tinha um guarda-roupa, tem um guarda-roupa maravilhoso. Então eu imagino assim a tristeza de não caber em algumas daquelas peças que deve ter sido. E assim, estudado, um investimento, o guarda-roupa realmente sério, né? E muito bom. E que você chegou a um momento que você, assim, desistiu e destacou quem é a Paula e o corpo da Paula, sabe? Sabe que no meu processo de engordar, eu acabei não me dando conta. Porque eu acabei me escondendo em 2, 3 outfits, porque na verdade, sabendo um pouco me vestir, conhecendo o corpo, inclusive quando eu estava um pouquinho mais gorda, né? Você coloca aquele casaco, põe o cinto na cintura, faz o punto, né? O punto vita, que a gente diz aqui em italiano, né? Marca a cinturinha, põe um casaco em cima, cor escura embaixo. Aqueles truques básicos, né? Para nas fotos ou no trabalho não parecer enorme. Mas não me dei conta. Eu me dei conta depois, sabe? Tipo assim, no final do ano passado, de 2020, comecei a olhar e disse assim, ai meu Deus, e agora? Eu não consigo colocar mais isso, eu não consigo vestir mais aquela peça. Mas eu acabei nunca não me dando, sabe, conta completamente. Porque eu procurei profissionais aqui. Não é que, tipo assim, eu chutei o pau da barraca, pegando a sua gíria, e não me dei conta. Eu procurei outros profissionais, fiz tratamentos, mas nunca me senti compreendida, né? Tipo assim, as dietas aqui na Itália têm outras coisas que no Brasil a nossa cultura, o nosso modo de alimentar é totalmente diferente. Mesmo que tenham coisas muito saudáveis, mas a cultura italiana de comer o antipasto, o primeiro prato, que são normalmente carboidratos, depois o segundo, né, que são mais as carnes, as verduras, é uma série de 3 portadas a cada pasto, né? E requer um grande volume de trabalho também para fazer. Mas com outras questões malucas que, como eu disse antes, nunca me senti compreendida. Eu acho que com a Clínica Seven e com esse tratamento com a Bruna, eu acabei, Consuelo, me dando conta um pouquinho mais aonde eu me auto-sabotava, né? Porque é um processo interno, aonde nos colocamos em certas situações que não precisa ficar se testando, sabe? Poxa, eu tô na dieta, não preciso estar na frente de uma sorveteria onde estão todos os amigos tomando sorvete ou tomando um copo de vinho para ver se eu não consigo também não tomar. Ah, não vou, sabe? Eu faço outra coisa. Ou encontro depois para um cafezinho, sabe? Saber conhecer as alternativas para ficar firme naquele foco, né? Muito bom isso aí. Sim. Muito bom. Acho que a gente está Ficou chegando. mais... Não sei se tem mais alguma dúvida que a gente não tirou aí. Acho que uma coisa bem importante, né? Assim, acho que para todos os tratamentos, né? Acho que falando um pouco de tudo isso que a gente foi falando, é o acompanhamento, né? Claro que às vezes a gente pega um plano alimentar e não tem esse acompanhamento. Muitas vezes ele é falho, né? Nesse sentido, porque a vida muda, os desafios vão mudando também. A gente tem que fazer ajustes necessários para não ser sofrido, porque não é simples, né? Então, mas não pode ser sofrido, aquela coisa pesada, sofrida, né? Como vai acontecendo. A gente tem que ter um emagrecimento saudável, a gente tem que ter a manutenção da massa muscular, como a gente foi falando, que é super importante para evitar também o efeito sanfona depois. É o autoconhecimento durante esse processo, né? Que também acho que é bem importante, como a gente já foi falando também, que esse autoconhecimento ele vai nos dando uma base mais sustentável, né? Para que esse processo não seja momentâneo, né? Momentâneo, né? Claro que às vezes acontece uma coisa na nossa vida, sei lá, e aí a gente desestabiliza mesmo e acaba voltando, né? A gente acaba sem controle, porque foi um episódio muito fora do que eu estou acostumada, né? Então isso acontece. E eu acho que a gente está para oferecer tudo isso, né? Esse acompanhamento de uma forma sustentável nesse sentido, né? Sim, tem períodos que são, né, que a gente vai ser mais incisivo em algumas coisas, porque a gente quer
o bem dos nossos pacientes, é o que eu falo para todos, né? A partir do momento que entra na clínica, o objetivo também de cada paciente é o objetivo da clínica Seven também de fazer essa diferença e de ter esse resultado. Não é, a gente não quer mais um paciente, a gente quer que aquele paciente seja de fato transformado, né? Que a vida dele seja transformada nesse sentido, né? Eu acho que é um dos nossos maiores propósitos, né? Nesse Que sentido. E a gente fica bacana, muito Bruna. orgulhoso disso, né? Eu acho que para mim foi muito legal o WhatsApp. Eu escrevo a qualquer hora do dia, da noite, do fim de semana, e ela responde quando pode. Isso. E daí teve uma pessoa que perguntou bastante vezes se precisa pesar todo dia. Eu me peso todo dia, mas eu acho que é individual, né? Sim, É com certeza. individual. Uhum. É individual, a gente tem alguns pacientes que é uma vez, né, eles vão pesar uma vez na semana, tem outros, então é muito individual mesmo. A gente tem que ver qual é o sentido disso e entender, né? Então, desde que isso não gere nenhuma ansiedade de ficar pesando todos os dias, porque tem algumas pessoas que entendem essas questões dos líquidos, das alterações que acontecem no dia a dia, Exato. né? Isso não pode ser mais um peso, né? Para o tratamento, essa questão da ansiedade. E outros falam, não, eu gosto porque eu tenho mais controle, eu consigo entender. Então, é individual. A gente. O que é interessante, né? Se eu tenho minhas consultas semanais ou, sei lá, quinzenais, eu tenho que ter esse controle na consulta oficial, né? Naquele dia, para que a gente saiba como foi o funcionamento metabólico, como que foi as dificuldades. E uma coisa importante, que a gente conversa muito com os pacientes, né? A gente tem Uhum. muita ansiedade de querer tudo acontecer. E o nosso corpo, né, no processo de emagrecimento, ele não quer emagrecer, né? Eu converso muito isso com os pacientes. Ele realmente responde contra, porque ele entra em alerta quando esse sistema de utilização de gordura está usando o depósito dele. Então, ele entra em alerta. Então, tem alguns períodos que são desafiadores. O corpo, às vezes, não perde peso mesmo, né? Uhum. E quando eu estou com um profissional junto, eu consigo entender por que que ele não está perdendo, né? Fazer alguma estratégia diferente. Será que realmente, às vezes, a gente não está percebendo algumas saidinhas, né? Às vezes eu preciso pensar em outras estratégias, às vezes pode ser que eu precise realmente mudar para travar esse metabolismo, e por isso que a gente vai fazendo esse acompanhamento tão perto, né? Uhum. Às vezes a gente usa estratégias como fotos, né? Que a gente foi usando um pouco até com a Paula essa semana foi super legal, Uhum. de mandar as fotos do que estava consumindo para a gente poder ter uma análise sem julgamentos, né? Eu acho que isso que é Uhum. importante. Não, vocês nunca julgam, isso é Né? muito Acho que legal. Super Muito, legal. nunca sem se julgar. apontamentos, né? É uma análise que isso vai trazer um aprendizado, e com esse aprendizado a gente vai conseguir ter o resultado cada dia melhor. Acho Muito que essas bacana. estratégias elas vão sendo utilizadas. A gente está usando agora essa estratégia, né, Paulo? Assim, É mas verdade. tem algumas pessoas que já começam, tem outras pessoas que não precisam, tem pessoas que a gente tem que usar em determinado momento. Por isso que é importante entender cada fase que a gente está passando na vida, né? Porque às vezes essa estratégia ela ajuda para aquele momento, né? Certo. Acho que isso é Então, aqui, importante. só para resumir, as pessoas estão perguntando, para quem está perguntando de vinho, de comida, de diferentes tipos de problemas, e também do AminoCerva, a gente já falou nessa live que vai ficar gravada. Uhum. E no perfil da Clínica Seven, a qual a Bruna nos está hosting aqui, né, nos está recebendo nessa live, vocês encontram o link que vai a uma página onde tem o WhatsApp para falar com o pessoal do comercial, que é ultra treinado para entender e para falar com você, conversar. Tudo é uma consulta gratuita, onde vocês descobrem que plano é ideal para vocês, para poder daí dar um preço ao tratamento. Tá É certo? isso aí, certo. Ficou mais alguma dúvida? Acho que a gente foi respondendo todas, né? Eu acho que A gente isso falou bastante, é o mais a importante. gente falou bastante para quem não chegou lá no começo, assiste um pouco a live, que tem um monte de dicas bacanas aqui. Uma E delícia acho falar com vocês. Uma delícia. Foi bom, passou acho que rápido. só para a gente ir encerrando também, acho que um pouco de tudo isso, né? Assim, o processo de emagrecimento, a gente tem que levar em consideração todos esses pontos, né? Então, quem está aí também está nesse processo, olhe para todas essas questões internas, né? Elas são importantes para a gente mudar essas chaves, valorize aquele momento da refeição, se conecte de fato com aquele momento, né? Com o paladar, né? Com aquilo que eu estou comendo. Às vezes a gente come tão rápido que a gente não sabe nem o que está comendo, nem lembra depois, né? Então é um momento que eu preciso me concentrar, porque isso gera memórias também
para o meu cérebro, né? Daquele momento, daquele prazer. Isso faz com que eu tenha mais Muito controle da minha importante. alimentação, que eu tenha mais organização. Um outro ponto importante de dicas aí que a gente pode dar, então, o primeiro é essa conexão interna, que ela é muito importante. Outra coisa importante, hidrate bastante, né? A gente fala bastante para os Super. pacientes, lembra do líquido, lembra de água, de chá, de diversas bebidas que são importantes para a hidratação, né? E são importantes até para o processo de fome e saciedade. E cuidado com todos esses outros fatores, né? O ambiental é muito importante, né? Se a gente não cuidar do que a gente tem em casa, se a gente não cuidar das nossas compras, do nosso planejamento, nenhum processo vai ser sustentável, né? Então, para que eu preciso ficar sofrendo, né? Como a gente falou, por que eu preciso ficar testando, né? Aquele alimento, não é que nunca mais vou comprar, eu vou comprar em formas específicas, em momentos específicos, né? Em casa, eu tenho que ter coisas mais saudáveis, que vai nutrir Sem vão dúvida. nutrir o meu corpo, né? E aqueles alimentos também que vão me dar prazer, né? Então, uma alimentação saudável, ela não pode ser característica de uma alimentação ruim, sem prazer. Acho que a gente tem que desmistificar isso, né? Então, isso é um outro ponto muito importante. E a Uhum. partir do momento que a gente vai cuidando desses setores também, então do sono, né, da hidratação, né, dessas questões dos sentimentos, das relações que a gente vai tendo com a comida, porque isso é uma vida que a gente traz. Então, não é rápido, não é um passe de mágica que a gente vai mudando isso. Às vezes veio lá da infância essas relações, né? Então, eu preciso de calma, eu preciso de paciência, né, para poder trabalhar tudo isso. Então, um tratamento de perda de peso e também um tratamento de saúde, ele tem que valorizar todos esses pontos, né, para que isso seja sustentável, para que seja, de fato, de novo, um transformador da vida de cada um. Acho que é um pouquinho isso. Falou bem, Bruna! Great. Paula, mais alguma coisa para a gente finalizar? Nossa, não. Queria que, olha, um convite a todas as meninas e meninos que estamos assistindo a darem o primeiro passo para uma melhor vida, para um equilíbrio maior, para se querer bem e cuidar da saúde. É super importante. Realmente, é super empowerment. Muito. E Consuelo? aqui são 2 da manhã, mas a gente está animadinha. Pode deixar Sim, sim. tranquilo. Aqui tudo Consuelo, para amigo. finalizar também. Uhum, vamos. Para finalizar, então, eu acho que essa coisa do líquido é muito, muito importante, sim, e do equilíbrio em geral, e de lembrar que, de entender qual que é o teu foco, isso em tudo na vida, mas vamos dizer que a gente está falando aqui de uma dieta ou de um reequilíbrio alimentar, entender qual é o teu foco e daí falar com a Nutri para chegar nesse objetivo. Porque é isso que é importante. Não é importante ficar magérrima, o importante é estar saudável. Certeza. Muito bom. Muito obrigada por todo mundo que também nos assistiu. Se tiver alguma dúvida que a gente não respondeu, depois podem nos procurar também. Entrem aí, quem tiver interesse, né? Quiser saber das questões mais específicas também, aí na bio da Clínica Seven tem também os contatos. E eu acho que é isso. Foi um prazer. Um prazer Obrigada. acompanhar todo mundo aí. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada, Bru. Um Tchau. beijo. Paula, Tchau, tchau. Tchau. parabéns. Beijo, Bruno. Tchau. Beijo, Consuelo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E agora nem sei como sair daqui.